palavra efêmero vem do grego e significa aquilo que dura apenas um dia. Já a palavra eterno vem do latim e significa aquilo que não tem tempo definido. À primeira vista, essas duas palavras parecem até como água e azeite. Mas hoje, eu, Robinson Oliveira, estou aqui com Júlia Carrera, mestra em Artes da Cena pela Escola de Comunicação da UFRJ e bacharel em Comunicação Social pela mesma instituição, para bater um papo sobre o teatro enquanto encruzilhada do eterno e do efêmero. Júlia está lançando o livro Les Éphémères, Cinema em Cena no Théâtre du Soleil, e vai nos ajudar a refletir sobre essa aparente contradição entre o eterno e o efêmero. Júlia, tudo bom? Ei, Robson, que prazer estar aqui com você. É um prazer também estar aqui com você. Tá um calor danado aqui em São Paulo hoje, tá bom, pessoal? A Júlia que veio lá do Rio para passar calor aqui em São Paulo. Opa. Mas ela já mora aqui, já faz 10 anos, é isso que você falou? 10 anos. 10 anos ela já mora aqui, então ela já está acostumada também nessa época do ano passar por esse período. Sim. Mas eu espero que você não sinta só o calor climático, mas também o calor humano aqui da Geostre, porque a gente está muito feliz de te receber aqui mesmo, de verdade. Eu que estou muito feliz também, me sinto muito bem acolhida, uma delícia. Eva, olha só, nessa apresentação que eu fiz de você, se você quiser acrescentar alguma coisa que eu não acrescentei, você pode acrescentar seu signo, sua idade, seu Pix, o que você quiser, tá bom? Fica à vontade. É importante eu dizer também que eu sou doutoranda do PPGAC da Unirio. É Unirio agora? Ah, tá. Onde eu estou terminando de preparar a minha tese, que é uma extensão desse trabalho da dissertação, e eu tive a chance agora de fazer uma viagem através da Bolsa CAPES PDSE para fazer meu doutorado de sanduíche em Paris, pela Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Chiquérrima, né? Então, com a orientação da Beatriz Picon-Valin. Apenas. Então, é uma coisa importante. Tá bom. E até porque nesse momento eu estou mergulhada na escrita, então é só isso que está na minha cabeça agora. É a continuação da sua dissertação. Exato. Que você faz sobre o Théâtre du Soleil. Exatamente. Eu falo sobre os filmes do Théâtre du Soleil, né? A minha linha de pesquisa é mostrar que como o cinema tem uma importância crucial na obra da Ariane Minuschini e do Théâtre du Soleil. Se eles realizaram mais de 30 espetáculos, eles realizaram também 17 filmes. Então é uma companhia que também trafega muito no universo do cinema. Esses filmes você pega desde a década de 70? Exato. Vem até... O primeiro filme que ela fez foi o 1789. Sobre a Revolução Francesa. Exato. Eu não tenho de cabeça aqui qual foi o ano da realização do filme. Mas foi o primeiro filme que ela fez, uma espécie... Já é um filme de teatro. Ela parte da ideia de fazer um registro do espetáculo, que fez muito sucesso na França naquele momento. Mas a gente já sente ali na montagem, nas escolhas dela como cineasta, que ela tem uma assinatura como cineasta. E aí, na sequência, ela faz o Molière, que é um filme de 1978, um filme premiadíssimo, um filme bastante importante, que acabou de ser relançado em 4K na França, em homenagem aos 400 anos do Molière, que está sendo comemorado agora em 2022. Tive a chance de ver essa cópia remasterizada, é um espetáculo, é alucinante, um filme incrível. E aí ela fez vários outros filmes, esses para o cinema, filmes para televisão, e depois filmes, nos anos 2000 ela começa a trabalhar com o cinema digital, e aí os filmes são lançados em DVD e participam de mostras e festivais, enfim. Mas é um trabalho intenso que ela tem com o cinema. São filmes longos, né, também, para começar, longos, né? Não é filme de 1h30. Não. 17 filmes, no mínimo, os filmes são 3 horas, 4 horas. Exato. A Riane não poupa. Ela tem um universo enorme dentro dela e dentro da trupe para contar, para mostrar, né? Como os espetáculos, que são longos também, né? Sim. A gente lembra aqui em São Paulo que veio o Les Éphémères, em 2007, que era um espetáculo assim, de muitas horas, várias partes. A gente assistia algumas partes num dia e outras partes no outro dia. Então, são sagas mesmo, né? Quase, assim. O Les Éphémères, inclusive, tem uma estrutura que lembra muito a estrutura de série
né? Para quem assistiu, quem lembra e quem viu o filme, e aí sim é um filme que se aproxima um pouco dessa ideia de registro da captação, né? São as histórias que são intercaladas, são várias cenas que vão contando essas histórias, um registro entre todas as aspas do mundo realista, e a gente sabe que não é realista porque já estou me antecipando aqui, já estou falando. Eu vou cortar um pouquinho você então, porque a gente já vai falar sobre Les Éphémères, já. Tá, mas antes eu vou começar com uma outra pergunta. Sim. Hoje em dia, dando início à nossa conversa, hoje em dia cada vez mais o agora ele tem a oportunidade de ser durável. Seja por meio de uma foto, seja por meio de um vídeo, de um print que a gente tira. Hoje em dia o agora tem a capacidade de ser durável. Inclusive os materiais também são duráveis. Por exemplo, uma garrafa PET pode durar 600 anos para se decompor. Em compensação, é um material extremamente descartável. Não é? É uma contradição. Como o agora está tão durável e por que agora ele está tão descartável, na sua opinião? Ótima questão. Quando a gente, assim, enquanto você estava falando sobre a questão da fotografia e desse desejo de encapsular o momento, né, de reter o momento, eu acho que isso é um desejo humano antigo, né? As artes visuais, a pintura é o desejo de eternizar o momento. Já enlascou, né? Já tinha, não é? Exatamente. Então, eu diria que não é uma coisa de agora. Eu acho que agora talvez a gente tenha ferramentas que tornem isso mais acessível. O acesso é totalmente democrático, né? Assim, a gente está realmente vivendo essa chuva de imagens, essa capacidade total e restrita de capturar o momento, né? Que até as crianças pequenas já são craques em enquadramento, profundidade, fotografia. Né? Então, assim, a gente está no ápice mesmo desse desejo. E eu concordo com você, na mesma facilidade que a gente tem para capturar a imagem, é tão fácil que é descartável. Porque aí a gente quer fazer outra coisa, porque aí já perdeu a graça. Então é um paradoxo mesmo, e eu acho que a nossa lição agora é, de alguma maneira, viver essa ideia da reciclagem também nas nossas ideias, nos nossos desejos, reciclar os nossos desejos, reciclar as nossas, né, os nossos impulsos, enfim, para tentar equilibrar mesmo. Sim. Né? Mas você vê alguma diferença entre o que é descartável e o que é efêmero? Olha, a gente pensa no descartável como aquilo que não tem mais valor. Né? Aquilo que virou lixo. E o efêmero, ele não perde o valor tão facilmente, né? Às vezes uma ideia que chega pra gente, e aí alguma coisa chama atenção e tal, mas a gente não esquece daquela ideia, né? Uma experiência que a gente tem, e foi assim que a Ariane chegou inclusive no título desse espetáculo, os momentos que passam na nossa vida, mas que marcam a gente para sempre, marcam a gente na nossa trajetória, na nossa personalidade, nas nossas escolhas, nas nossas... como é que fala? As coisas que a gente se arrepende, os arrependimentos, enfim. Então, o efêmero, eu diria, talvez eu colocaria em oposição ao que é descartável. Porque apesar dele passar, ele não passa. Né? Não sei. Não sei se eu te respondi bem. Gostei. Gostei muito. Falar nisso, nessa ideia de efêmero,
o teatro, ele por si só também é uma arte do efêmero. Porque o teatro, ele existe enquanto ele está acontecendo. Fora disso, ele não existe. Um exemplo é Ésquilo. A gente pode ter acesso aos textos do Ésquilo, mas infelizmente a gente não pode ter acesso às montagens originais das peças, não é? Porque elas já aconteceram, efêmeras, mas com a sua potência. Já um filme, um cinema, ele pode ser gravado. Então tem essa possibilidade de um filme como Casablanca, de 1942, poder ser visto hoje. A questão é que como essa arte do efêmero, que é o teatro, consegue atravessar os tempos. É peste bubônica, é Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Soviética, ditadura, democracia, coronavírus. Exato. A bichinha passou por tudo que é coisa. Por que você acha que o teatro tem essa força? Porque o teatro é o lugar de encontro do humano. É onde é o lugar, primeiro, de reflexão no sentido do pensamento, mas de se refletir, de você se ver no outro. É o lugar do encontro. E o encontro humano, ele não é perecível, nunca vai deixar de existir. O teatro, ele sabe se recolher no momento que precisa se recolher, ele se fortalece enquanto está recolhido e ele volta renovado, transformado, porque ele acompanha a humanidade, né? O desejo de fazer teatro acompanha as gerações, né? O teatro não envelhece. E essas grandes obras, elas são grandes se elas conseguem não envelhecer, se elas conseguem de alguma maneira eu ia falar ultrapassar o efêmero, mas não é isso. É guardar a essência das relações humanas. Né? As modas, elas sempre vão existir, elas são importantíssimas, elas vão ajudar o teatro, as artes, a cultura a travar esse encontro social. Né? Mas quando uma obra, seja teatral, seja da literatura, da música, artes visuais, da pintura, enfim, ela consegue guardar alguma coisa de essencial que é do humano, ela permanece, né? Então, eu vejo dessa forma, assim. Então, eu, por exemplo, tinha muito preconceito com teatro, por exemplo, cursos online, teatro online. Eu era a maior preconceituosa do mundo. Eu fazia, gente, não tem um encontro ali com a pessoa, gente. Não me engana, para com isso. Na mesma sala, pois todo mundo gritando. Eu falava, só para, não vem com essa pra mim, porque não vai colar. Aí veio a pandemia, né? E aí não teve jeito. Cara, total. E a gente teve que a gente aprendeu a lidar com isso, né? Somos todos aqui operadores de Zoom. Quer dizer, todos, né? Assim, somos privilegiados, quem tem acesso à internet, os equipamentos, enfim. Mas, de alguma forma, foi isso. A gente compulsoriamente migrou para esse mundo, e eu acho que muita coisa boa surgiu porque era a única forma do encontro acontecer, né? Então, é isso. O desejo do encontro de um ser humano com o outro é tão forte, que inclusive fez com que essas experiências de teatro por vídeo fossem bem-sucedidas em muitas, né, em algumas coisas, outras não, lógico. Mas porque acho que o desejo do encontro é que mobiliza mesmo. Então, indo nisso que você falou agora, pensando, o que você acha que trouxe, assim, de positivo, então, essa nova forma, por exemplo, esses encontros? Olha, pode ser aproveitado bem. Sim, eu acho que a gente ampliou os domínios, entende? O teatro e o audiovisual ampliaram as fronteiras, assim, tornaram essas fronteiras mais porosas e se ampliou a linguagem, entende? E com isso se democratizou ainda mais o acesso, sabe? Dos artistas ao público, do público aos artistas. Então, isso sempre vai ser benéfico, isso é sempre um legado. Eu considero isso um legado da pandemia para a gente que é de teatro,
do audiovisual, artistas da cena, enfim, é um legado. É uma linguagem, como todas as linguagens, vai se desenvolvendo, às vezes, de uma forma empírica, porque ainda nem deu tempo de se fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, embora algumas pessoas estejam fazendo, tem alguns conceitos começando a surgir, né? Mas é uma grande possibilidade de você estar ao vivo com um público, um público que agora é global, porque qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar, né? Os desafios de acesso são outros agora, né? É sempre uma questão de pacote de dados, de equipamento. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que olhar de frente, e acho que é aí que a gente tem que colocar também uma atenção, em democratizar essas possibilidades. Enfim, isso é um outro assunto. Mas descobrir cada vez mais possibilidades nessa linguagem, que é uma linguagem do ao vivo, intermediado por câmera, por tela, às vezes síncrono, às vezes assíncrono. O que esse tipo de interação, que tipo de jogo vem dessa interação, né, para a plateia, para o artista. As casas que viraram estúdios, né? Enfim. Sim, tudo virou um grande estúdio. E esse lugar que é doméstico, mas ao mesmo tempo está aberto, né? Sim. Enfim. Júlia, agora a gente vai entrar um pouco na tua experiência como atriz e pesquisadora. Tá. Mais especificamente a tua passagem pelo Teatro du Soleil. Você esteve lá pela primeira vez em 2002? Isso. É muito importante dizer que a minha experiência com o Teatro du Soleil é enquanto estagiária, pesquisadora. Eu nunca fui uma atriz do Teatro du Soleil. É importante dizer isso porque tem outras atrizes, atores brasileiros que fizeram e fazem uma carreira incrível lá. Não é meu caso. Meu lugar é o de espectadora, enfim, não é só de espectadora, naturalmente. Você fez oficinas lá, né? Fiz o estágio lá em 2002, e aí, como a gente vinha conversando, né, tem experiência de comadres, enfim, então, um pouco de tudo, assim. Bom, então, continuando nessa seara, você, estando lá em 2002, você pôde ter contato com a criação das peças da companhia, né, em alguma maneira. Na verdade, é assim, o Soleil, até um tempo atrás, de tempos em tempos, abria um grande estágio para artistas do mundo inteiro. E aí as pessoas, os interessados, faziam uma carta, dizendo por que gostariam de participar com o currículo, e lá no Soleil eles analisavam as 1000 cartas que chegavam. Que língua? Línguas todas árabes? Todas as línguas, porque como o Soleil a Torre de Babel. Tem esse multiculturalismo também na estrutura. Tem gente de todas as línguas. Então, cada um ia lendo. É muito legal. É muito, muito especial o que eles fazem. Aí, das 1000 cartas que chegaram, escolheram 600. E aí, dessas 600, foram escolhidos os que finalmente iam participar, divididos entre participantes e ouvintes. No estágio que eu fiz de 2002, foram 400 pessoas no teatro fazendo estágio. Então, assim, e gente do mundo inteiro. Só isso já é um acontecimento que vale a vida, sabe? Já vale você ter escolhido fazer teatro. E eu ralei, na época até tinha bingo no Rio de Janeiro para conseguir o dinheiro para pagar a passagem. Eu falei, eu vou para Paris, eu vou, custa que custar, eu vou. Foi com o jogo do bingo, é isso? Opa. Não, tô brincando. Brincadeira. Enfim, e foi uma experiência que mudou minha vida radicalmente. Não só pela qualidade do teatro que se faz lá, mas pela qualidade do encontro, da vida coletiva, da ideia de você chegar no teatro, se o trabalho começa às 9, você chega no teatro às 8, e uma equipe varre o teatro, outra equipe cuida dos banheiros, outra equipe cuida da comida do dia. Então, essa vivência coletiva, ela é muito formadora. E sempre importante lembrar que o Soleil vive assim desde 1964, quando eles foram criados, quando foi criado numa estrutura de associação, uma associação em que todos ganham o mesmo valor de salário, enfim.
E aí, em 2002, foi incrível. Eu tinha 22 anos, o mundo era meu. Eu fui para o Soleil, tive essa experiência deliciosa, voltei para o Brasil e falei, vou dominar o mundo agora. Legal. E aí, e foi isso. Eu estabeleci uma parceria muito firme com a Juliana Carneiro da Cunha. Que é uma atriz brasileira. Exato, que é uma atriz, hoje em dia ela se diz franco-brasileira, né? Sim. Porque ela tem uma carreira incrível aqui no Brasil, mas está no Soleil desde 1990, fez espetáculos muito importantes no Soleil, personagens incríveis, enfim. O próprio Les Éphémères, né? Que ela faz uma personagem incrível. Ela faz aquela idosa no hospital. Exatamente. Que é... Tô arrepiado só de lembrar aqui. Pois é. Agora, para voltar, você já explicou um pouco, mas poderia explicar o que é o Théâtre du Soleil, no fim das contas? Que eles são sediados lá na Cartoucherie, em Paris. Você falou, né, desde 1964. Era um espaço, na verdade, que eles se apropriaram, na verdade, do espaço? Não é isso? Não, foi Você pode explicar, por favor? Sim, claro. Tá bom. Eles se organizam como Théâtre du Soleil em 1964, mas eles só chegam na Cartoucherie depois. Lá na década de 70, não vou saber dizer aqui a data correta, mas eles chegam lá para ensaiar um espetáculo que é justamente o 1789. Eles precisavam de um espaço amplo. É um espetáculo que não tem um palco italiano. A ideia dela era contar a história da Revolução Francesa pelo ponto de vista daqueles que fizeram a Revolução Francesa. Então, como forma, ela traz o teatro de feira, o teatro medieval. Então, alguns palcos que são montados no espaço, com os atores, esses palcos ligados por algumas passarelas, e o público ali embaixo, assim, tipo, em pé, sabe, como se fosse uma feira mesmo, vivendo aquela experiência. E aí eles ensaiaram lá, depois eles estrearam em Milão. Um espaço que era uma arena de basquete, uma coisa assim. E aí, quando eles voltaram para Paris, eles precisavam de um lugar para apresentar. Sim. E aí acabaram tendo uma licença para apresentar nos galpões da Cartoucherie. A Cartoucherie é um lugar, tem esse nome porque é uma antiga fábrica de cartuchos. Ela fica numa região um pouco afastada de Paris, que é em Vincennes. Tem um bosque grande, chama Bois de Vincennes, e era um lugar meio militar. Então esse lugar era a fábrica de cartuchos. Então são vários galpões. E até depois que o Soleil começou a fazer as atividades lá, outras companhias chegaram e foram fundados outros teatros lá. Existe o Théâtre de la Tempête, o Théâtre Épée de Bois, que inclusive foi onde a gente fez As Comadres, o Théâtre L'Aquarium e... São esses 4, o Soleil e esses 3. E hoje em dia ainda tem um centro coreográfico lá, uma escola para crianças, uma escola assim, que segue uma linha mais vanguardista, e tem também um espaço equestre. Então, isso é o lugar da Cartoucherie. E aí o Soleil está lá mesmo desde essa experiência do 1789, e à medida que o tempo foi passando, foram fazendo todos, transformando aquele espaço, que era uma fábrica de cartuchos, num lugar de espetáculos. E um lugar que também mas que guarda a possibilidade de criar várias organizações internas, como no Les Éphémères, por exemplo, que tinha uma plateia bifrontal, um palco passarela, parecido com o Teatro Oficina, né? Isso. Mas então é isso. E aí o Soleil está lá desde então. A companhia já teve algumas mudanças, né, de elenco, mas tem o que eles consideram, que eles chamam de os anciãos da companhia, que estão desde a década de 80 e tal. É um trabalho incrível. No seu livro específico agora que você está lançando, você vai tratar especificamente da peça Les Éphémères. Você poderia contar um pouco sobre a peça Les Éphémères, como é que ela foi concebida? No livro você fala, inclusive, sobre alguns disparadores que a própria Ariane colocou como possibilidade de criação. Queria que você contasse nesse momento agora um pouco sobre isso, sobre o espetáculo Les Éphémères, em específico, e como foi esse princípio. Sim, o Les Éphémères é um espetáculo que ele estreou na França em 2006, e ele
ele está inserido num momento assim, que aí é a minha forma de olhar essa trajetória do Soleil. Ele está inserido num momento do Soleil que começa mais ou menos nos anos 2000, que é esse flerte entre o teatro e o cinema. Em 99, eles fazem um espetáculo que chama Tambour sur la Digue. Maravilhoso. Incrível, inspirado no Burracu, onde os atores fazem bonecos e os outros atores fazem como se fossem os titereiros. Exato. Né? E foi realmente uma coisa arrebatadora na França. E aí, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento da tecnologia da comunicação, os equipamentos e tal, trazendo um custo mais barato, a Ariane retoma a ideia de fazer cinema. Então, aí ela faz um filme sobre o Tambour sur la Digue, que vai muito além da ideia de um teatro filmado. É um filme. Né? Exato. É um filme com uma escolha narrativa, com a transposição de cenas. Com as técnicas do cinema, não é? Exatamente, com equipe de cinema. E nesse momento, as naves do Soleil na Cartoucherie se viram um estúdio de cinema. Então, assim, eu fico arrepiada quando eu penso nisso, porque é uma capacidade camaleônica que eles têm espetacular. E ao mesmo tempo com técnicas do teatro, porque isso, a trilha sonora era executada Exatamente, na hora, né? Ao vivo. Ao vivo, Pois pelo Jean-Jacques Lemaitre. Jean-Jacques Lemaitre. Um grande parceiro da Ariane. Então o Les Éphémères, ele está inserido nesse contexto. Depois do Tambour sur la Digue, ela faz um espetáculo que é o Les Derniers Caravansérails, um espetáculo que fala sobre os movimentos migratórios na Europa e tal. E eles chegam para criar esse espetáculo impregnados da experiência de ter feito o filme. Então, a forma do Les Derniers Caravansérails, ela já é cinematográfica. Os cenários vêm em plataformas rolantes que dão essa ideia do traveling. Que depois o Les Éphémères vai se aproveitar dos platôs, né? Exatamente. Então, quando eles chegam para o Les Éphémères, eles já fizeram Les Derniers Caravansérails, já filmaram o Les Derniers Caravansérails, também fazendo uma transposição para o cinema. E aí, a Ariane, ela tem um princípio que é quando ela vai começar uma obra, ela quer partir do nada, do zero, para vir com novas ideias. Então, ela fez uma proposição, uma atriz que tinha visto uma matéria de jornal, alguma coisa assim, sobre a possibilidade de um meteoro atingir a Terra. E aí a Ariane usou isso como uma metáfora, porque Les Derniers Caravansérails falava um pouco sobre o que existe de pior na humanidade, como as pessoas não são donas do lugar onde elas vivem, da tragédia humana, sabe? E aí ela queria fazer agora um espetáculo, Les Éphémères, que falasse sobre a bondade humana, sobre o que existe, por que vale a pena viver. E aí ela começou com esse gatilho. Se fosse cair um meteoro na Terra e você soubesse que você só tem 3 meses de vida, o que você faria? E aí, como sempre, os atores começam na criação coletiva a partir das improvisações, né? Criando personagens, enfim. Mas ao longo do processo, eles foram deixando um pouco de lado esse gatilho, até porque era um gatilho assim extremamente cinematográfico, né? Como você vai fazer um meteoro no teatro? No cinema você faz uma pós ali e resolve, né? No teatro dá um trabalhinho para ficar crível, né? Sim. Então, eles abandonaram um pouco esse gatilho e começaram a pensar nisso, porque as histórias que começaram a vir falam desse... Se você vai morrer, o que vale a pena? Vale a pena você abraçar uma pessoa com que você ama e que você teve um problema. Vale você ajudar alguém a desenvolver alguma coisa. Vale isso, o que tem de humano. E, ao mesmo tempo, isso, a gente está falando do tema, né? As criações do Soleil, elas estão sempre muito ancoradas, como todas as criações, mas nessa ideia de um tema e uma forma. E aí, tinha acabado de ter uma temporada no Soleil de um espetáculo do Eugênio Barba, que usava essa ideia de uma plateia bifrontal e a cena acontecia no meio. Então, estava montado daquele jeito. Eles começaram a ensaiar daquele jeito. E foi dando certo. E aí, em algum momento, alguém teve a ideia, falou assim, não, vamos mais trabalhar com carrinho, chega de carrinho era Les Derniers Caravansérails, não sei o quê. Mas, de repente, alguém traz uma plataforma rolante. E até que dá certo. E aí, outra. Mas aí teve uma diferença que pro Les Éphémères,
essas plataformas elas ficaram circulares, né? No Le Dernier Caravansérail era um movimento de aproximação de close e profundidade, né? E distanciamento. E no Les Éphémères, não. O tempo todo, né? O tempo todo, como a plateia era bifrontal e estava bem mais próxima, ela encontrou essa forma de contar essas histórias íntimas, né? Muitos teóricos, críticos que falam sobre o espetáculo falam sobre como nesse momento a Ariane trouxe toda a epicidade do Soleil, todo esse épico do Soleil para o íntimo, são as batalhas internas, né? Então essa aproximação do público e essa plataforma giratória em rotação, movimento de rotação, né? Ela dá para o espectador uma sensação cinema. Cinema é isso. O princípio do cinema, né? O começo era justamente isso, várias imagens que giravam, né? E que daí dava esse efeito de movimento. Exatamente, exatamente. Então ela consegue trazer, ela cria um espetáculo que é absolutamente cineficado, para falar desse conceito de cineficação da cena da Béatrice Piconvalin, que eu me apoio bastante para fazer essa pesquisa. Então já vamos para esse tema, então. O porquê que uma peça como Les Éphémères pode ser classificado como filme de teatro, né? Ou essa cineficação da cena, e não de teatro filmado? Qual é o diferencial dele? Sim. Que faz ele pertencer a essa categoria? Sim, são esses conceitos que estão sempre dançando ali, né, no salão, e cada hora a gente se apoia de alguma forma. O espetáculo Les Éphémères, a gente pode dizer que é um espetáculo onde existe a cineficação da cena, tanto externa quanto interna. Isso é uma organização, um conceito que é trazido pela teórica francesa Béatrice Piconvalin, né? E a cineficação interna dá conta de quando os processos da criação cinematográfica, da artesania cinematográfica, se a gente pode falar assim, eles são utilizados na cena. Então, é uma ideia de montagem que vem ali, essa ideia de que a cena está em movimento, então o espectador tem essa sensação do movimento, um espetáculo onde tem detalhes muito naturalistas no cenário, tem uma comida que é feita em cena, sabe, dentro do forno, o forno funciona, tem um peixe vivo que vai para o aquário, tem esses detalhes assim que remetem ao cinema, na criação. E ao mesmo tempo a cineficação externa. Tem a legenda que é projetada, tem imagens que são projetadas também. A cena final do espetáculo é belíssima, eles estão assistindo um filme do John Ford, e aí num lençol pendurado. E aí, no momento, como a plataforma gira, o filme é projetado sobre a plateia. Então, assim, é lindo isso, né? Então, isso é a significação da cena. Tá. Já o filme que foi feito do Les Éphémères, esse filme especificamente, a gente não poderia dizer que é um filme de teatro. A gente poderia dizer que é um teatro filmado. Apesar de ter requintes, porque ela filmou com várias câmeras, em ângulos diferentes, tem uma montagem, né? A montagem diz muito sobre um filme, né? Então, é o filme. Então, nesse caso, a gente pode dizer que é um registro do espetáculo. Mas é um dos únicos que a Ariane fez. Porque todos os outros filmes que ela fez, praticamente, são filmes de teatro. O que são filmes de teatro? São filmes onde o teatro é o protagonista. Seja porque é uma dramaturgia que guarda uma teatralidade forte na hora da filmagem, da escolha da filmagem, seja porque é uma transposição de um espetáculo para essa linguagem do cinema, do audiovisual, que é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais. Sim. Então, o filme de teatro, ele dá conta disso, assim, é um filme com todas as características do cinema, do audiovisual, onde o teatro é o protagonista, é o objeto de amor da câmera, é o tema, é o ambiente, né? Então, enfim, são esses três conceitos aí que estão no baile, e tem um quarto conceito que
começa a surgir aí, tem alguns pesquisadores que estão falando, eu tenho visto algumas pesquisas brasileiras falando sobre o videoteatro, que seria essa linguagem que, de alguma maneira, ela foi acelerada com a pandemia, né? Esse teatro que flerta com a câmera pela internet, pelo síncrono, assíncrono. Queria agora que você falasse, então, sobre a sua experiência agora com as comadres. Você acabou de falar ali comigo anteriormente, que você trabalha agora com a Riane Mishkin, agora você me corrigiu, é importante. E queria que você contasse sobre essa experiência, sobre daí como foi fazer esse teatro que a Riane também propõe, como foi colocar as mãos na massa, assim, digamos assim. Foi um sonho realizado. Acho que todo mundo que começa a fazer escola de teatro, em algum momento, pensando, e se eu me aproximasse do Soleil? Então, eu vivi isso aos 20 anos e demorou mais 20, mas realizei. Foi uma experiência incrível. Esse projeto começou no finalzinho de 2017. Como eu falei, tem uma parceria forte com a Juliana Carneiro da Cunha. E a Juliana há muito tempo queria fazer teatro aqui no Brasil com a Riane. Daí elas convidaram a mim e a Fabiana de Mello Souza, que é outra pilar desse triângulo importante de comadres, para a gente realizar esse espetáculo aqui. É um espetáculo, na verdade, ele se chama Le Belle Sœur, é um espetáculo canadense de 1965 e que só foi montado em 68. E é um espetáculo revolucionário para a época. São 15 atrizes em cena. Eita. A mais nova tem 18, a mais velha tem 93. Nossa! E é um espetáculo que fala sobre o feminino. A sinopse é uma dona de casa dos anos 60, na periferia do Canadá. Ela ganha um concurso, ela ganha 1 milhão de selos premiados, e esses selos ela vai juntar para trocar numa loja de departamento. 1 milhão de selos dá para montar a casa inteira. Então ela fica alucinada que ela mudou de classe social, porque agora ela vai, né? E aí, mas 1 milhão de selo para colar no catálogo é muito. Então o que ela faz? Chama as amigas, as vizinhas, as cunhadas, as filhas, amigas da filha, aí vem a sogra, todo mundo para colar selo. E como a casa dela está em obra, tem que ficar todo mundo na cozinha. Então são 15 mulheres na cozinha. Nesse espaço, colando selo e falando sobre a vida. E isso é o dispositivo para cada uma falar sobre as suas dores e as suas delícias. Falar sobre a solidão, sobre estupro no casamento, sobre prostituição, sobre as dificuldades de se inserir no mercado profissional, as relações de mãe e filha, da mulher que tem que cuidar da sogra que está na cadeira de roda e cuida dos filhos. Então, cada uma tem ali um tema, tem uma bandeira absolutamente feminina e que, infelizmente, continua atual. É uma peça muito dura. Ela foi escrita assim, originalmente, ela é escrita em 2 atos. O primeiro ato tende para comédia, o segundo ato... Exatamente. É o puxão de tapete. Puxa o tapete e vai ladeira abaixo. Fala sobre a hegemonia do falo, fala sobre muita coisa importante que, infelizmente, continua na pauta. Sim. Aí esse espetáculo, que é considerado um clássico do século XX, em 2010 ganhou uma versão musical. Então, vamos lá. Em 65 ele foi escrito pelo Michel Tremblay. Em 2010 ele ganhou a versão musical pelo René Richard Cyr, com músicas do Daniel Bélanger. É importante a gente dizer o nome dos criadores sempre, né? E aí a Riane assistiu essa montagem musical na França, ficou alucinada. O que eles fizeram? Eles pegaram os monólogos dos personagens e transformaram em canções, em números musicais. Mas é um musical menos parecido com o musical da Broadway, que a gente está acostumado, e mais próximo dos musicais do Brecht. Sabe? A escolha dos gêneros musicais tem a ver, é um pouco sarcástica, sabe? Tem umas coisas, é bem ácida a peça. Então,
quando a Juliana falou com a Riane, vou montar uma coisa no Brasil, ela falou assim, monta esse espetáculo. E aí a gente começou a ver quem vai dirigir, nenhum diretor brasileiro realmente falou assim, mas vamos botar com 15 atrizes? Não vai ter gente, não vai dar. A Riane falou, eu vou dirigir. E aí ela veio dirigir, na verdade ela assina uma supervisão artística, porque a gente utilizou como base a montagem canadense, que tem um cenário perfeito para essa encenação. A gente se baseou na encenação canadense também, mas a Riane fez esse trabalho de burilar os personagens, trabalho de atriz, né? A gente fez a tradução, eu me ocupei de fazer a tradução dos diálogos, do libreto, como chama, e o Vladimir Pinheiro e a Sônia Dumont fizeram a tradução dos números musicais. E a gente, aos poucos, foi botando uma pitada de brasileirismo aqui e ali, enfim, né? Mas nem precisou muito, porque a peça é universal, né? Então, ela fala desse feminino que está aí. E aí a gente estreou em 2019, foi um processo longo e aconteceu também porque a Riane estava um pouco afastada do Soleil, estavam fazendo uma outra montagem lá, que era um espetáculo chamado Canatá, com o Robert Lepage, e aí a Riane, no ano sabático dela, ela foi trabalhar um pouquinho no Brasil. Ano sabático, tirar férias. Exatamente. Carregar pedra. Pois como Sísifo. Por aí. E aí a gente ensaiou por etapas em 2018, em 2019 nós estreamos no Festival de Curitiba, foi muito legal. Depois a gente fez no Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo no Sesc Consolação. Uma coisa importante pensar também é o seguinte, a gente começou a montar, não tinha patrocínio, uma dificuldade enorme, todo mundo. E a gente começou a montar isso em 2018, ano de eleição daquele. Pois é. Então a gente estava entendendo também o que a peça ia falar. Qual assim, a gente não sabia, sabe aquela coisa que você atira no que viu, mas acerta no que não viu? A gente entendeu a importância de montar comadres no contexto que o Brasil estava anunciando. Tá, a gente também tem fazer uma outra pergunta, que você já abordou já um pouco, que é a questão que o coronavírus, a pandemia, ela acelerou que essas mídias tradicionais elas adentrassem nas plataformas digitais. A gente teve, inclusive, nesse período, um boom, né, um grande número de peças online nesse período. Queria que você falasse de algumas peças que você viu, pelo menos em contexto de Brasil, que você acha que se aproximam desses conceitos que você acabou trazendo, de cenificação da cena, ou de teatro de filme, filme de teatro, perdão. Filme de teatro. Troquei. Quais peças que você viu que você acha que mais se aproximam, pelo menos em termos de Brasil? Sim. Olha, eu assisti algumas coisas, tiveram muitas que eu gostei, outras nem tanto. Mas eu posso falar aqui, só que eu não estou me lembrando dos títulos. Tá bom. Os neurônios estão falhando. Eu assisti um espetáculo daquela... Ai, meu Deus do céu, peraí. Vou começar do mais recente, então. Um espetáculo que o Galpão fez com direção do Pedro Brício. Não estou me lembrando do título agora. Pedro fez tanto a dramaturgia como dirigiu. E é um processo que eles começaram muito durante a pandemia, né? Que era sobre os sonhos. O que você tem sonhado na pandemia? Fizeram entrevistas e tal. Tem momentos... Era um espetáculo com hibridismo total. Tinha momentos de cenas ao vivo na casa dos atores. Ou pelo menos a gente tinha essa impressão, porque tem isso, tem a ilusão do espectador. Pois é. Importante também, né? Exatamente. Esse jogo. Exatamente. Mas cenas que simulavam ao vivo, onde dava a data do dia, a hora, enfim. E a gente se sentia ali naquela festa do grupo Galpão e tal, e cortava para momentos da pesquisa e momentos de cena filmada no teatro, na sede deles. Genial. Assim, eu assisti várias vezes porque eu fiquei muito impactada e eu via como que o público ficava impactado. Também porque eles estavam trabalhando com essa matéria dos sonhos, né, do que é, do que não é, de como esse sonho que é o nosso cinema interior, que a gente visita toda noite, né? Então, ele brincou muito bem com a mídia, né, com o Zoom, com essa linguagem, essa forma, e o tema.
né? E são os atores do Galpão, que são atores... Bárbaros, né? Exatamente. Teuda. Sabe? Pois é, que são os formadores do nosso imaginário. Então, para mim, foi uma das melhores experiências de teatro na pandemia. E um outro espetáculo que eu assisti foi da companhia, essa companhia que também é do Rio de Janeiro, que ocupa a Fundição Progresso, que eles fazem um trabalho incrível, que eles fizeram, já vou me lembrar, eles são o Armazém, o Grupo Armazém. Eles fizeram versões de um jogo com os personagens do Shakespeare. Então eles usavam as ferramentas do Zoom, um pouco meio a lá Big Brother, reality show, que você vota, escolhe quem fica e quem sai, mas com grandes personagens dos espetáculos do Shakespeare, das peças do Shakespeare. Era demais também, demais, sabe? E brincando com essa linguagem de estar dentro de casa, mas é Shakespeare, né? E bons atores falando um bom texto. E achei que eles fizeram um trabalho muito legal também de utilização da forma Zoom. Porque tinha o questionário, aí vinha uma mensagem no chat que você tinha que pegar. Então a gente ficava ali dentro daquele jogo, né? Traz a gente, inclusive, para perto dessa ideia de game mesmo, sabe? Que acho que essa linguagem desse videoteatro precisa lidar com isso. Né? Porque com a forma. Exatamente. E é o que a gente vive, né? Todo mundo em algum momento joga. Então, foi um espetáculo que eu adorei também. Adorei. Então, poderia citar esses dois. Tá bom, obrigado. Então, para a gente terminar, para a gente finalizar, nós humanos, a gente também é formado dessa matéria-prima que é o efêmero. Não é? A vida, ela é o efêmero em estado de natureza, digamos assim. Acho que por isso a nossa relutância em lidar com a morte, e por isso também a necessidade da gente criar o eterno, seja por meio de deuses, laços afetivos, fotografias. Como é que você acha que o efêmero pode potencializar o eterno? Nossa, cada pergunta que você me faz, meu Deus. Essa lembrança de que a vida é efêmera que nos obriga a procurar os momentos de eternidade, né? A pandemia jogou isso na nossa cara, né? Quem tinha um pouquinho de soberba e estava se achando ali acima do bem e do mal, viu qual é a real, né? E a gente diminuiu, talvez desacelerou para valorizar essas pequenas coisas. Ou alguns de nós, quem conseguiu utilizar esse tempo para fazer isso, talvez tenha ido num bom caminho, né? Uma vez eu ouvi uma coisa, assim, uma ideia de que essa ideia da vida eterna, né? Talvez ela esteja menos ligada às religiões, mais ligada a essa rede de afetos, né? Então, sim, uma coisa que você me diz hoje e que bate profundamente em mim, ela vai ficar eterna junto comigo. Pode ser que eu transforme isso numa escrita, num personagem e tal, e isso se torna eterno. Esse momento efêmero que me afetou de uma forma tal que eu vou carregar comigo. Que a vida eterna é uma transferência de genes, uma transferência de DNA, mas não é um DNA só biológico, tal, isso que a gente cria no encontro, né? nessa rede de afetos, assim. Então, não sei se eu estou sabendo me explicar, mas eu talvez diria isso, assim, que é eterno porque é efêmero, sabe? Sim. Porque se não fosse efêmero, a gente não dava importância, né? Tudo que não... A gente conseguiu descartar um monte de coisa na pandemia, ou alguns de nós, quem conseguiu fazer isso, né? Descartar o que é descartável, né? E segurar o que, justamente por ser efêmero, vai com a gente para onde a gente for, né? Nossa. Nossa, gostei muito. E é com essa resposta que a gente vai fechar o nosso podcast de hoje, infelizmente. Gostaria de, na verdade, passar a tarde inteira aqui conversando. Seria uma delícia. Muito prazer em ter você aqui, receber aqui uma honra de verdade. A gente vai encerrar o nosso podcast
Com essa resposta, nele você ouviu Júlia Carrera falar sobre o teatro como encruzilhada do eterno e do efêmero. Se você quiser saber mais sobre a obra da Júlia, que ela está lançando agora, no dia 26 de março, Exato. Les Éphémères, Cinema em Cena no Théâtre du Soleil, a obra está disponível no site da Giostre, que é giostreeditora.com.br. A gente falou bastante aqui, vocês cederam os seus ouvidos, né, enquanto ouvintes. E agora a gente também quer ceder os nossos ouvidos para vocês. Então, se você ouvinte se sentir interessado em se comunicar conosco, entra nas nossas redes sociais, dando dicas, conversando sobre o que você achou da nossa conversa. A gente vai encerrando por aqui hoje, mas a gente volta logo. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.